Está entrando no ar mais um Em Revista. Senta aí, aumenta o som e aproveita, porque hoje o programa está docinho, docinho. Hoje você vai conhecer tipos de açúcar, alimentos que escondem o açúcar, vai saber tudo sobre a diabetes e vai aprender uma deliciosa receita de hambúrguer com mais fibras. A palavra em revista desse mês é açúcar. Todo mundo conhece o açúcar refinado, aquele branquinho, mas existem outros tipos de açúcar no mercado. O açúcar é composto de carbono, hidrogênio e oxigênio. É a parte de um derivado dos carboidratos, responsável no nosso organismo pela energia que a gente necessita, né? Normalmente, associamos a palavra açúcar ao açúcar refinado branco. Existem outros tipos de açúcar e a professora Adriana Leal nos explicou os mais conhecidos. O refinado, ele é refino, né? Então ele é levado às mínimas consequências e ele ainda é adicionado aditivos para conservar e melhorar o sabor do açúcar refinado. Então a população consome mais açúcar refinado, que é o pior açúcar. Nós temos o açúcar mascavo, que é um açúcar bem escuro, ele é um açúcar bem molhado, né? A gente compra, às vezes, dependendo do modo que a gente armazena, ele vem bem molhado, né? Esse açúcar. E ele passa por poucos processos na indústria, então ele é considerado um açúcar nutritivo. Ele ainda fica com uma porcentagem de ferro, então a gente ainda consegue ter alguns nutrientes no açúcar mascavo, bem como o demerara, também, que é um açúcar que é bem nutritivo, porém é um açúcar muito caro para a população. Além dos açúcares derivados da cana-de-açúcar, temos também o açúcar natural das frutas, a frutose. Então nós temos a frutose no pacote, você compra em qualquer supermercado, hoje você tem já a frutose, ela não muda de sabor, né? Mas ela também não tem muitos nutrientes, a frutose. Ela é uma extração das frutas, né? Você tira aquele açúcar das frutas, mas é um processo um pouco mais complexo, porém, então o valor fica maior. O refrigerante é uma bebida feita industrialmente à base de água, açúcar, corantes, aromas sintetizados e gás carbônico. O refrigerante é uma substância que foi criada num laboratório, né? E que ele é rico em açúcar e ele em substâncias que fazem com que as pessoas, por um lado, sejam fascinadas por essa substância. Eu posso até comparar como uma bebida alcoólica, né? A pessoa bebe e tem vontade de beber, né? Aquela substância, na verdade. Diversos tipos de sabores de refrigerante estão disponíveis nas gôndolas dos mercados. Guaraná, limão, laranja, uva, cola, entre muitos outros. Por saber que os refrigerantes são ricos em açúcar, muitas pessoas procuram as versões light ou diet. O que é diet e o que é light? Isso a gente tem que estar bem esclarecido do conceito. O conceito light é um conceito leve. Para ser um alimento light, você pode retirar o açúcar, você pode retirar o sal, você pode diminuir as calorias. Já o alimento diet, ele é isento de alguma substância. Então, quando você pensa no diabetes, você tira a sacarose, você tira o açúcar, então você deixa um alimento diet para o diabético. Mas você pode fazer um alimento diet para um paciente que não quer, que não possa consumir o glúten, por exemplo. Hoje as pessoas vão pelas palavras que aparecem maiores no rótulo e não vão na composição do alimento. As pessoas não leem rótulo. Você toma refrigerante? Muito. Às vezes, muito pouco. O senhor toma refrigerante zero, light ou diet? Não, normal.
normal. A senhora sabe quanto de açúcar tem uma lata de refrigerante? Sei, muito açúcar. Não sei, mas sei que tem bastante. Os refrigerantes, de uma forma geral, eles possuem uma quantidade muito grande de açúcar. Pensando numa porção de uma latinha, uma lata de refrigerante, essa aqui tipo cola, tem 37 gramas de açúcar. Então todo esse açúcar está diluído dentro dessa lata e quando a gente consome a lata, a gente consome, obviamente, todo esse açúcar simples junto. Que ele não faz bem à saúde, nós já sabemos. Mas o que fazer com a vontade de tomar um refrigerante? Refrigerante, ele vai dar a sensação do bem-estar que você está acostumado porque você gosta daquela substância. Mas ele não vai hidratar você, que é o que o nosso organismo precisa é de hidratação, precisa de água. Beba água. Você não gosta, tem gente que diz assim, eu não gosto do gosto da água. Faça um refresco. Em 500 ml de água, você esprema um limão. Você coloca gosto nessa água. Depois dessa, parei de tomar refrigerante. Continue aí que a gente já volta. Estamos de volta e agora você vai saber tudo sobre diabetes. A diabetes é uma doença metabólica decorrente da falta de insulina ou da sua incapacidade de exercer adequadamente sua função, causando o aumento de açúcar no sangue. Apesar de existir vários tipos de diabetes, 3 tipos são os mais comuns, como explica a nutricionista Adriana Leal. Então, algumas mulheres ficam diabéticas na gestação, onde elas são tratadas, algumas ainda são medicadas com insulina, ficam com insulina durante toda a gestação. Você pode ter um diabetes tipo 1, que você vai diagnosticar numa criança de 3 anos, porque ela vai ter um desmaio na escola, ela vai ser levada para o hospital, vão medir a glicose dela vai estar 600, 800. Ou pode ser que é o mais comum, vamos dizer que é bem comum, é quando o diabético tipo 1 chega aos 14 anos e ele toma 14, 18, 20 anos, quando ele toma o primeiro porre dele. Porque você tem um consumo alcoólico muito alto num tempo muito pequeno e aí ele tem uma hiperglicemia e às vezes com uma parada cardíaca que ele vem a falecer. Isso é muito comum, né? Então o diabetes tipo 1 ele pode aparecer para uma criança como ele pode aparecer só na vida lá na adolescência, né? E é o diabético tipo 1. Então cada diabetes ela é bem diferente, bem pontual. A mudança nos hábitos alimentares e o uso de medicação, como a insulina, são os principais modos de controlar a doença, que ainda não tem cura. Mesmo mudando a alimentação, a pessoa tem que entrar com uma medicação. Então, não existe fórmula mágica para o diabetes. Existe tratar o diabético individualmente. Porque as pessoas às vezes fazem isso, né? Ah, minha mãe ficou diabética. Ih, a minha avó é diabética e ela faz isso. Então, você vai lá e começa a tomar uma medicação, um chá ou alguma coisa. Não façam isso. Além disso, não existe uma dieta padrão para os diabéticos. Elas devem ser montadas pelo médico de forma individual, de acordo com a necessidade e o modo de vida do paciente. A diabetes já atinge mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo e o número não para de crescer. E por ser discreta e silenciosa, muitas pessoas nem imaginam que possuem a doença. E foi assim que Dona Cláudia descobriu que era diabética tipo 2. Bem, no final de 2010, no exame rotineiro de hemograma, eu pedi para uma médica, minha ginecologista, aí ela viu que minha taxa de glicose estava um pouco alterada, estava 110. E ela observou e pediu para que eu repetisse o exame. Meses depois, quando eu repeti, estava 127. Ela pediu para que eu procurasse um endocrinologista para pesquisar o porquê daquilo, né? Aí eu procurei um endocrinologista e ele fez outros exames, aí descobri que eu era diabética. Eu tinha diabetes tipo 2. Aí comecei a me tratar. Foram vários fatores que me levaram a ter essa doença. No caso, tenho tias na família que são diabéticas.
Eu estava acima do peso, estava com sobrepeso. Isso tudo, eu tinha uma alimentação totalmente desregulada. Isso tudo levou à confirmação da minha diabetes. Para se evitar o tipo 2 da doença, é fundamental o indivíduo ter uma alimentação saudável e sempre praticar exercícios, já que a obesidade e o sobrepeso são um dos principais fatores para o seu aparecimento. Em caso de histórico familiar de pessoas com a doença, procurar um auxílio de um médico. A gente diz que o mais importante são as mudanças de estilo de vida, que inclui o quê? Fazer atividade física, pelo menos 150 minutos por semana, fazer uma dieta balanceada, rica em vegetais, frutas, verduras. O paciente tem que procurar ter hábitos de vida saudáveis, tá? Isso é muito importante, porque tem algumas vezes que a gente vai conseguir evitar a doença, mas outras vezes não. Mas a gente está vendo que está aumentando, por exemplo, o número de crianças com diabetes, por conta de que muitas crianças acima do peso, crianças sedentárias. Apesar de perigosa, o paciente pode e deve seguir sua vida normalmente, desde que sempre seguindo as orientações estabelecidas pelo médico. Você sabia que alguns alimentos escondem o açúcar? Pois é, eles ficam escondidos e a gente nem imagina. A indústria alimentícia passou por grandes transformações nos anos 80. Com a globalização e o Brasil mais aberto ao exterior, começamos a consumir mais produtos industrializados. Para nós termos produtos industrializados e que eles durem nas nossas prateleiras, nós precisamos de conservantes, né? E os conservantes mais antigos que a gente sabe na história é o sal e o açúcar. E olha só, alguns a gente nem desconfia que tem açúcar. Um filezinho grelhado com salada resolve a vida de todo mundo, ok? Mas eu vou contar um segredo para vocês. A maioria dos restaurantes, ele polvilha a chapa com açúcar. E aí ele vai grelhar aquele franguinho, porque o açúcar carameliza e dá aquela cor dourada do frango. O frango, ele não tem carboidrato, nenhuma carne tem carboidrato. Ele tem proteína e gordura misturada, né? Porque é um músculo, ok? Mas você pode passar a consumir o açúcar escondido. Outra, por exemplo, alguns molhos que são feitos, que são engrossados com farinha ou com maisena. Então você acha que está comendo um filé ao, sei lá, um filé ao molho escuro, ao molho da carne, mas no final o cozinheiro foi lá e colocou umas 3 colheres de farinha, então que é um carboidrato, né? E esse carboidrato depois no final vai virar um açúcar. Além das comidas, muitas vezes nos enganamos com as bebidas. A professora e nutricionista Mariana Catapreta nos mostrou a quantidade de açúcar existente nas bebidas do nosso cotidiano. Os açúcares e os carboidratos são sinônimos e a gente tende a confundir esses dois nomes, né? Dentro dos carboidratos, né, ou dos açúcares, nós temos 2 tipos. Um açúcar que a gente considera como açúcar complexo, que é o açúcar que a gente precisa para as nossas atividades diárias. Então, andar, caminhar, fazer todas as nossas atividades são importantes que a gente consuma uma quantidade de carboidrato, né? E são os carboidratos que nós chamamos de complexos. Os simples são os que a gente usa para adoçar o café, o bolo, que a gente tem na nossa casa, aquele açúcar branco que a gente deixa em cima da nossa mesa de forma errada. Então aqui a gente está vendo uma imagem com várias bebidas aonde existe na sua composição um açúcar simples e que muitas das vezes a gente não leva em consideração na hora da escolha da nossa bebida. O primeiro deles é o iogurte pronto para beber, que a gente compra no mercado, que a gente toma no café da manhã. A gente sempre pensa que é um produto super saudável, mas hoje, infelizmente, os iogurtes eles estão vindo adicionados de muitos ingredientes
E um deles é o açúcar simples. Se a gente observar nessa imagem, a gente tem um copo de 150 ml de iogurte, tem 24 gramas de açúcar simples. Considerando um adulto de 70 quilos, esse seria o limite máximo de açúcar de ingestão que esse indivíduo poderia consumir. Bastante coisa, né? Levando em consideração os sucos, e aí muita gente, né, faz uma troca que não é uma troca tão inteligente, uma vez que a gente troca refrigerantes, né, e guaranás ditos naturais por sucos de caixinha, mas esses sucos eles também contêm uma quantidade muito grande de açúcar simples. Principalmente quando no rótulo desse produto vem escrito a palavra néctar, como vocês podem ver aqui. Sempre que tiver escrito a palavra néctar, ele tem uma quantidade de açúcar muito grande, semelhante à quantidade de açúcar do refrigerante, de açúcar simples. Então, fazendo uma comparação, aqui a gente vê 150 ml de néctar de laranja contendo 15 gramas de açúcar simples e 150 ml de refrigerante tipo cola também contendo as mesmas 15 gramas de açúcar simples. Mostrando que essa troca, ela efetivamente não é uma troca inteligente, uma vez que a quantidade de açúcar ingerida é a mesma. Se a gente for comparar esse néctar, esse suco de caixinha, com um suco natural, a gente observa que não tem nada aqui do lado com copo de açúcar. Por quê? O suco natural, se ele não foi adicionado de açúcar simples, ele não vai conter nenhuma quantidade de açúcar simples. E o ideal é que ele não seja adicionado, porque as frutas elas já possuem a sua doçura natural e a gente precisa se acostumar e saborear o gosto das frutas de forma natural. E para a gente finalizar, a gente mostra aqui também o guaraná, dito guaraná natural, que a gente tem um consumo muito grande, principalmente pelas crianças, onde muitas das vezes também se faz a troca, entre aspas, achando que é uma troca inteligente, do refrigerante pelo guaraná natural. Mostrando aqui que o 150 ml de guaraná natural tem aproximadamente 13 gramas de açúcar simples. Então, dessa forma, todas essas bebidas contêm uma quantidade grande de açúcar simples e que elas não devem fazer nosso consumo diário, elas não devem estar presentes no nosso consumo no dia a dia. Lembrando que essa aqui é uma unidade de 150 ml. A lata, por exemplo, de um refrigerante, ela tem 350 ml, então é o dobro dessa quantidade de açúcar. A porção do guaraná natural e do néctar em torno de 200 ml, então a gente acaba tendo uma quantidade maior de açúcar quando a gente está pensando na ingestão da embalagem como um todo. Agora é ficar de olho para não abusar do açúcar. Só de pensar já dá água na boca. Confira agora uma receita de hambúrguer com mais fibras que a professora Adriana Leal vai ensinar. Então, para o nosso hambúrguer com mais fibras, você vai precisar de 500 gramas de carne moída, um ovo, 200 gramas de aveia em flocos, 50 gramas de gergelim, 2 gramas de orégano fresco ou seco, 2 gramas de tomilho fresco, 5 gramas de sal, meio maço de salsinha, 2 cebolas pequenas, 4 pães tipo hambúrguer, um tomate pequeno, 4 folhas de alface, um copo de iogurte natural desnatado, 15 ml de azeite extra virgem. Olá! Hoje a gente vai aprender a fazer um hambúrguer com mais fibras. A gente aumentando as fibras numa alimentação de um lanche, por exemplo, a gente consegue fazer com que a glicose, o carboidrato, a gente ajude o nosso organismo a funcionar melhor. Vamos começar com uma carne moída, Essa carne moída você pode adquiri-la num açougue, por exemplo. Vamos acrescentar o que nessa carne moída? Vamos acrescentar uma salsinha, que a gente já picou, certo? Um pouquinho de orégano, que ele pode ser fresco ou seco, no nosso caso é o seco. Um pouquinho de tomilho fresco, dá um cheirinho, um aroma, um sabor. Vamos acrescentar uma unidade de
uma cebola picada. No caso aqui a gente picou uma cebola roxa. Pode ser a branca também, não tem problema. Uma pitadinha de sal, a ponta da colher e a aveia. Que no caso aqui é o xodó do nosso hambúrguer, que a gente vai aumentar as fibras dessa carne. E a gente vai chegar ao ponto de modelagem, onde a gente vai modelar um hambúrguer bem grande. Essa quantidade de 500 gramas de carne vai dar para 4 grandes hambúrgueres. Então vamos a modelar o nosso hambúrguer. A gente montou um hambúrguer bem generoso e a gente colocando a aveia, aumentando as fibras, a gente consegue então deixar ele mais saudável. A gente vai então colocar o gergelim, a gente tem aqui o gergelim preto para dar um contraste, mas ele pode ser o branco também. A gente vai passar para deixar um hambúrguer crocante, não precisa untar a forma. Agora a gente vai colocar esse hambúrguer no forno por 20 minutos. Enquanto o nosso hambúrguer rico em fibras fica no forno, assando, aí eu vou dar alguma alternativa para a gente evitar alguns molhos que a gente compra pronto. Então, a gente tem aqui o iogurte natural, desnatado. Então, eu vou colocar uma colher, 2 colheres, vamos fazer bastante. O orégano, mesmo que a gente utilizou no hambúrguer. O tomilho fresco, também o mesmo. A salsinha picada. Suco de laranja, que a gente viu que não tem açúcar simples. Vamos usar um pouquinho. E um pouquinho de azeite de oliva extra virgem, uma colher. Então aqui a gente tem um molho alternativo, a gente mistura e a gente vai utilizar para molhar o pão e montar o nosso hambúrguer rico em fibras. Vamos lá. Então, como eu havia comentado, ele desidrata bastante. A gente pode fazer a alternativa de usar o papel alumínio, mas se você não tiver, não tem problema. Só que não esqueça de retirar o papel alumínio uns 5 minutos antes de você tirar, para ele dar essa consistência de crocante que a gente consegue com o gergelim, ok? Vamos montar os nossos hambúrgueres. Então, pãozinho de hambúrguer, que eu sugiro que pode ser o simples, ou o integral, ou aquele que vem com gergelim em cima, apesar que a gente já tem gergelim ali, então não, gergelim mais gergelim não tem necessidade. Vamos usar o nosso molho. Vamos molhar nosso pãozinho. Ok. Foi. Então aqui a gente tem tomate, alface e cebola. Uma rodelinha de tomate, aqui algumas rodelas de cebola. Depois a gente pode fechar o nosso hambúrguer. Tá pronto o nosso hambúrguer rico em fibras. Bom apetite! E aí, gostou do programa de hoje? Foi muito bacana, né? Para acompanhar a gente, você pode curtir nossa página no Facebook. É facebook.com/TV Uniswan. Te espero no próximo programa, hein? Tchau!